Meu nome é Adriele e a ciência vai muito além do que você imagina. Oi, meu nome é Jonathan e os esportes também geram ciência. E para chegar no ponto onde vamos unir os esportes com a ciência, a gente tem que partir do começo. Na história da humanidade, podemos observar, por meio de registros arqueológicos, seja em pinturas, livros e esculturas, várias manifestações esportivas. Alguns autores estudiosos do tema afirmam que os esportes estiveram presentes nas sociedades antigas, como no Egito Antigo, e até também em sociedades primitivas, como por exemplo nossos ancestrais caçadores-coletores. A cultura e o esporte são elementos que se complementam na sociedade humana, pois por meio dos esportes a gente pode, por exemplo, definir povos e épocas. Cada esporte traz peculiaridades do período em que foi criado. E na sociedade humana a gente observa vários tipos de manifestações esportivas. E foi numa dessas manifestações que na Grécia Antiga surgiram os Jogos Olímpicos. A vitória garantia aos atletas o que os gregos mais valorizavam: a fama, que conferia uma espécie de imortalidade. Após a morte, o atleta seria lembrado como um motivo de orgulho para os seus descendentes, amigos e toda a cidade. E esse era o bem maior que os atletas da época perseguiam. E por ser um prêmio tão importante assim, é fato que a competitividade entre os atletas estava nos mais altos níveis. Alguns centímetros a mais, por exemplo, um lançador de dardos conseguisse lançar o seu dardo em relação ao do adversário, fariam com que ele recebesse toda essa glória de ser um campeão olímpico e obter a imortalidade social. As sociedades foram evoluindo e, consequentemente, foram surgindo novos esportes, como o futebol em 1893, o basquete em 1891, o pôquer em 1820 e até mesmo os e-sports, como nos dias de hoje. Essas práticas acabaram se tornando esportes de competição e aqueles centímetros que fariam um jogador de dardos ganhar ou não um prêmio se tornaram atletas de alto rendimento no futebol e no vôlei. Também se tornaram leituras e jogadas dos jogadores no pôquer e a mira cravada dos players de FPS, por exemplo. Cada centímetro cúbico de músculo a mais de um jogador de futebol, cada bola certeira dos jogadores de basquete, cada minúsculo detalhe que aumente o rendimento do atleta é sempre cobiçado. Vamos pegar como experimento então o nosso lançador de dardos. Para melhorar o seu rendimento, as opções são treinar mais os seus músculos e movimentos para alcançar uma maior força e o ângulo correto para lançar os dardos mais longe, ou fazer um dardo com material diferente, que por exemplo faria com que ele fosse mais leve ou mais aerodinâmico. E essa busca pelo limite foi se aplicando aos novos esportes que surgiram e se aperfeiçoando com os que já existiam. E essa busca cada vez mais precisa pela excelência foi se tornando uma área de estudo, uma ciência. A ciência dos esportes. Novas técnicas, novos materiais, novas drogas, novas tecnologias surgiram única e exclusivamente pela busca dos pequenos ganhos nos esportes. Os esportes geram ciência. E essa ciência quase sempre é aplicável ao cotidiano de nós, não há atletas. Vamos aos exemplos. Em 1894, foi realizada a primeira corrida automobilística da história, na França, pela revista parisiense Le Petit Journal, com um percurso de Paris para Rouen, chamado de Concours de voitures de 100 chevaux. Concours des voitures sans chevaux, que significa competição de carros sem cavalos. 69 carros começaram a corrida de 50 km, que iria determinar os classificados para a corrida principal, a de 127 km. E apenas 25 se classificaram. O conde Jules Albert de Dion foi o primeiro a chegar em Rouen no tempo de 6 horas e 48 minutos. E numa velocidade média de 19 km por hora. Muito tempo se passou depois disso e hoje os carros da Fórmula 1 chegam numa velocidade de 340 km por hora. E tudo graças à ciência e tecnologia desenvolvidas em cima do esporte. E essa ciência que dissemos acima sempre ultrapassa a barreira dos esportes e começa a ser aplicável na nossa vida cotidiana. Os esportes automobilísticos são um ótimo exemplo porque eles sempre vêm criando novas tecnologias que são aplicáveis aos nossos automóveis. E algumas dessas tecnologias que surgiram na Fórmula 1 são, por exemplo, os freios ABS, que são obrigatórios nos veículos brasileiros desde 2014. E em 1980, a Lotus do Ayrton Senna trouxe uma novidade: suspensão ativa, o controle de tração, combustíveis aprimorados e uma das áreas que mais geram pesquisas e inovações: a área dos materiais, porque menos peso significa mais velocidade. Então, quanto mais pesquisa e ciência em cima disso, mais performance. E um conceito bem legal que a gente quis trazer aqui foi: se os esportes tentam sempre extrair o limite do corpo humano, será que a ciência conseguiria dar a uma pessoa capacidades sobre-humanas? Bom,
Para responder essa pergunta, a gente vai usar um exemplo que não é tão óbvio, mas faz muito sentido. Imaginem o Usain Bolt, o corredor mais rápido do mundo, e uma pessoa amputada, correndo de igual para igual. Bom, isso soaria loucura para pessoas do século passado, certo? Mas felizmente, observando os dados das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2015, é possível considerar um cenário assim, graças à ciência. Depois de muita pesquisa aplicada na área de materiais e um design super eficiente aplicado ao material, nós chegamos nas próteses dos corredores paralímpicos, que são feitas de fibra de carbono e pesam menos de 3 quilos. E a sacada para que os atletas paralímpicos tenham um rendimento igual ou até mais alto que os atletas não deficientes é um modo como essa prótese funciona. Quando a prótese encosta no chão, por meio desse formato em J, ela armazena energia quando é deformada. E quando é impulsionada, seguindo o movimento do atleta, ela libera uma energia através do efeito mola. A prótese impulsiona o corredor de uma forma que um corredor não deficiente não conseguiria fazer. Vamos aos números. De 1992 a 2012, a evolução dos atletas sem deficiência nos 100 metros rasos foi de 28 centésimos. E no mesmo período, a marca para os atletas com deficiência caiu 78 centésimos. E nesse ritmo, até 2062, os atletas amputados vão ultrapassar os melhores do mundo atualmente. Ou seja, eles teriam uma capacidade sobre-humana graças à ciência. É fato que a ciência muda nossas vidas das formas mais diversas possíveis. Pensar que os esportes geram melhoria na nossa vida cotidiana e avanço na sociedade é uma coisa incrível, pelo menos para mim. E isso mostra que quando queremos algo, nós sempre vamos até o limite para conseguirmos. Concours de Voltaire Saint-Chevaux. Concours de Voltaire Saint-Chevaux.